Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Vinícius Capato, eu sou psicólogo e coach e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o medo de mudar. E se você já passou por isso, fica um pouquinho aqui que eu vou te dar dicas de como fazer essa transição de um jeito mais leve. Roda a vinheta! No vídeo de hoje vamos falar sobre o medo de mudanças. Uma das coisas que eu mais ouço, tanto nas empresas que eu trabalho, que eu atuo, como no ambiente clínico, como psicólogo, é da dificuldade que as pessoas têm de alterar, sair do lugar que elas estão para um lugar novo. Entrar em um ambiente ou em uma transição, mudar, geralmente é um desafio muito grande, porque a gente enfrenta várias barreiras e várias situações que a gente tem que sair de um padrão antigo e na maioria das vezes a gente está numa zona de conforto muito grande, que sair desse padrão é muito desafiador. Então, quando essa mudança pede, quando ela vem até nós de alguma maneira, seja no âmbito pessoal, às vezes num relacionamento, que você não está tão satisfeito ou não está fazendo sentido mais para você, ou até na parte profissional, você está querendo fazer uma transição de carreira ou mudar de profissão até mesmo também, e você não sabe como fazer essa mudança, ou você está há muito tempo naquele lugar e tem receio desse novo que pode te desafiar ou pode não dar certo. E é esses ICs que a gente fala, as possibilidades do erro, as variáveis que a gente não tem controle, geralmente travam as pessoas. E aí, para a gente tentar entender como mudar de uma maneira mais leve, é tentar vir ou realizar essas mudanças através de etapas. Ou seja, você tem barreiras que você vai enfrentar e que você vai se condicionar a passar para poder chegar nesse lugar novo. O que a gente vê quando enxerga esse tipo de barreira? Se o primeiro ponto você vai enxergar que você quer e você precisa dessa mudança, você está incomodado com aquele lugar que você está, não está fazendo mais sentido para você. E aí você sente essa necessidade, só que o medo ele vem como um bloqueio ou como uma força maior que talvez te trave de alguma maneira. Enfrentar essas barreiras é enfrentar crenças que a gente chama de crenças centrais ou uma famosa matriz. O que seria isso? É uma referência que você tem na sua vida, que você leva aquilo em consideração e isso te prende a não sair daquele lugar. Então é mais ou menos assim, um script, uma crença de eu tenho que entrar eu tenho uma determinada idade, eu tenho que casar, ter filho, comprar uma casa, comprar um carro, ter um trabalho que eu tenha um salário X, que eu tenha sucesso. Isso é uma crença, ou seja, uma base que alguém te passou, seja da sua família, ou seja, uma construção da própria sociedade, que não necessariamente é certa. E aí, a hora que você enfrenta essas barreiras, ou seja, começa a ouvir mais a sua vontade do que não a do outro, você começa a impulsionar para enfrentar o medo de uma forma diferente. Então, o primeiro ponto é esse, você identificar que vão existir barreiras, que você vai gerar um desconforto em você e até às vezes no que você já acreditou por determinado tempo, seja na parte pessoal ou profissional, só que essa transição também pode te levar para um lugar mais leve. E aí, geralmente, o medo ele enfrenta justamente a ação. Porque se a gente pensar nas emoções inatas, o medo ele é uma expressão, ele vem como um movimento interno de emoção que é sobre até uma defesa do ser humano. Então ele vai te proteger, ele vai te blindar de alguma maneira. Você vai querer ficar justamente travado ou não sair daquele movimento. E aí, para enfrentar essa trava, esse movimento de paralisar, a ideia ou o ideal é que você entre em ação. E é aí que a maioria das pessoas erram. Por quê? Quando a gente pede uma ação, não é você sair do 0 ao 100 muito rápido, mas é você criar pequenos passos ou pequenas construções que você consiga sair do lugar que você está. Então, nossa, eu preciso mudar do trabalho que eu estou, eu não estou me vendo mais nesse lugar. Não é para você do nada já sair, tem como você fazer uma transição. O que seria essa transição? Você vai mapear vagas que talvez possam te interessar, ou você vai tentar mudar o ambiente, o trabalho que você está, uma função do
mesmo local que você está. Depois de mapear, aí você vai enviar currículos para esse lugar. Depois de enviar currículos, aí você vai participar de entrevistas para depois fazer uma mudança final. Então, entender que a ação não é esse movimento abrupto. Se você tenta fazer uma mudança muito brusca, a chance de você cair ou o medo te consumir, ela é maior. E a ideia é que você reduza isso através de pequenos passos. Ah, Vinícius, mas eu não consigo, parece que eu estou meio apegado a esse passado ou que eu já vivi, como se esse lugar fosse um lugar de segurança. E sim, o movimento que você está de trava é uma zona de conforto. Por quê? Porque você passou parte da sua vida ou parte do seu movimento, seja no exemplo pessoal de uma relação ou no exemplo profissional, você passou parte da sua vida ali. E você já está habituado com as variáveis, então você sabe o que vai acontecer, sabe quais são os caminhos, os atalhos que você pode tomar. E aí, para que você vai mudar mesmo? Só que esse para que entra em confronto justamente com a questão de um propósito. Você vê que você não está cabendo mais ali, está te fazendo mais mal do que bem. E aí você tem que enfrentar esse processo. E o enfrentar entra nesse lugar de trazer o passado como um aprendizado, ou seja, foi uma construção. Você fechou-se um ciclo ali e você está numa transição para um novo lugar. E esse novo lugar é uma possibilidade que você ainda não conhece ou que você não vai ter todas as variáveis controladas e que você vai reduzir ou vai ter um mínimo de variáveis de impacto pensando nesses pequenos passos. Então, geralmente eu falo, quando eu estou num processo de construção sobre mudanças, para a pessoa criar um cronograma, do que a gente fala de baby steps, ou seja, pequenos passos que você pode dar diariamente em direção a esse objetivo maior. Então, por exemplo, se eu tenho um objetivo de fazer eliminar, uma perca de peso, por exemplo, eu tenho um objetivo de perder 5 quilos. Beleza, eu fiz essa definição para mim. Eu não vou só colocar isso como referência maior e ficar só em cima disso. Eu vou criar pequenos passos. Então eu tenho que fazer um exercício físico diário. Eu não vou começar correndo uma maratona. Eu vou começar acordando mais cedo, deixando o tênis do lado da minha cama, fazendo uma caminhada em volta do meu quarteirão de 30 minutos, de 10 minutos que seja. Mas é um pequeno passo que pode ser em direção a uma nova mudança. Então, o segredo justamente dessa questão de enfrentar o medo é ação e baby steps, ou seja, pequenos passos em uma nova direção. Se você faz um movimento, seja ele novo, mas que quebre o padrão, a chance de você avançar é muito maior. Lembre-se que o medo ele vai te congelar, ele vai te prender de alguma forma. E o novo, ele vai gerar sim ansiedade, variáveis de não controle, na qual você vai ter que soltar e conduzir, caminhar para esse novo lugar. E aí é um processo, ele às vezes vai ser lento e você vai ter que entender que não é necessariamente no seu tempo, é no tempo desse processo que as coisas vão acontecer. Então, para enfrentar o medo, lembre-se sempre, dê pequenos passos, movimente. O medo ele vai te travar, vai te congelar, mas você não vai ter o controle de tudo. E aí, a partir do momento que você inicia fazendo essas pequenas tarefas diárias, você começa a avançar e validar as suas mudanças a partir daquele movimento inicial. Então eu espero que essas dicas tenham ajudado vocês de alguma forma. Para quem fez sentido ou não fez sentido, se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo nos comentários, por favor. Aproveita, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos ou com alguém que tem muito medo ou muita trava aí interior ou exterior falando de si. E fique para os próximos vídeos, se inscreve aqui no canal que vão ter muito mais conteúdos aqui para a gente falar de desenvolvimento que talvez possa te ajudar. Valeu, até a próxima e tamo junto!